Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto podcast. Estamos sempre evoluindo e melhorando muito. E nesse nosso quarto episódio, a gente vai falar sobre os irmãos. Os irmãos que também contam, mas que normalmente ficam ali sendo um bom moço, sendo bem comportados para que a mãe possa cuidar dos demais, certo? E como é que você está, Débora? Está até preparada? Preparada. E vamos lá. E para começar, assim, já todo mundo acertando, todo mundo bem, curte, compartilha e, por favor, promovam, certo? Esse podcast, que é só informação. Para vocês perceberem que a gente está fazendo do melhor, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que a minha irmã, Mônica Diniz Macedo. Para quê? Para a gente tenha junto mais um caso de família que será solucionado. Iremos recuperar gerações aqui com a ajuda do Júnior. Pois é, falando sobre Júnior, né, nosso segundo convidado, queria muito agradecer a presença tanto de Mônica como de Júnior Albuquerque, que já acompanhou inclusive o meu filho em algum momento, né, da terapia dele, é um excelente profissional. Estamos aqui com ele, ele é psicólogo, atuante como terapeuta cognitivo-comportamental, terapia dos esquemas, avaliação neuropsicológica e também é mestrando. Então, se ajeita aí que esse papo vai render muita informação e conhecimento para vocês. Mônica, ela é advogada, ela trabalha no afeto, que ficou um pouquinho afastada, ela vai contar sobre isso pra gente. Ela é a terceira irmã, ela é a terceira filha de 5 filhos. Eu tava querendo contar a verdade, que ela é a segunda filha de 5 filhos. E tem 4 filhos, cada uma com a sua particularidade. Então, eu gostaria, Mônica, que primeiro você explicasse como isso funciona e o porquê você ficou um pouquinho ausente aí das suas redes sociais e de uma pauta que você levantou no ano passado sobre a adoção e que você teve que sumir um pouco do mapa. Primeiro, é muito triste, né? Você ser a número 3 de 5, né? O esquecimento tá ali, no limbo. Você fica no limbo já. Mas a minha família, eu sempre falo que eu lutei muito para construir a família que eu tenho, né? Tive 2 filhos de forma biológica, que não é nem um termo certo, mas para generalizar aqui, facilitar a comunicação. E logo depois teve a adoção das minhas filhas. E antes de elas chegarem, percebendo um vazio que existia assim, de comunicação, de conhecimento, até jurídico mesmo, eu fiz, né, junto com amigas maravilhosas, nós fundamos o Grupo Afeto de Apoio à Adoção. Esse ano eu não pude estar à frente, eu sofri muito por isso, principalmente no mês de maio, que é o mês de adoção, porque eu descobri em fevereiro que a minha filha está com doença renal crônica. Então, desde fevereiro, nós estamos no centro de diálise de Mossoró, fazendo diálise 3 vezes por semana, uma criança de 12 anos. E, graças a Deus, dia 26, no mês passado, nós entramos na fila e estou esperando a qualquer momento. Inclusive, se eu sair correndo dessa entrevista, é porque eu recebi a ligação, eu tenho que pegar um rim que está ali na estante esperando por mim. Então, assim, são algumas situações, né? Minhas filhas chegaram quando minha família ficou completa. Acho que só 8 meses depois que minha família ficou completa. Olha a ligação. Apenas 8 meses depois que minha família se completou, que nós nos encontramos, os 6, né? Eu descobri que João, meu primeiro filho, estava com um tumor ósseo muito importante na C1, que é o do pescoço, que faz o movimento. Então, não era câncer, mas pela complexidade da doença e agravantes, o que poderia acontecer, ele foi tratado na Liga com uma medicação experimental, foi bem difícil. Do caso dele, tinham 6 no mundo. Então, a gente não tinha nem qual abordagem fazer. E ele teve que passar 2 anos com colar cervical. Porque se ele virasse a cabeça rápido demais, ele podia morrer. Ele voltou a dormir na minha cama, uma criança de 6 anos, voltou a dormir na minha cama porque eu tinha medo dele morrer dormindo, de virar o pescoço. Uhum. E aí, um pouco tempo depois, quando a gente achou que tinha superado isso, ele teve um efeito rebote da medicação que era experimental. Passamos mais
um bom tempo internados, né? Medicações pesadas e tal, para poder estabilizar. E isso, assim, você com 4 filhos, né? Tipo assim, tendo eu que tinha dar mais uma 3. assistência diferenciada a Sim, e assim, crianças que vieram sem uma família estável. Então, as minhas outras filhas precisavam muito de mim naquele momento de adaptação. E elas tiveram que ficar sem mãe e eu fiquei no hospital, né? Sim. E esse processo durou de 2018 até 2021. E aí, eu passei, eu acho que muito tempo depois, tentando me reinventar. Me reinventar enquanto pessoa, me reinventar enquanto profissional, porque eu abandonei tudo. Abandonei tudo. E aí, quando eu me reinventei, teve efeito rebote. E aí eu tive que me reinventar de novo. E aí eu fui para psicóloga, eu disse, eu não estou conseguindo me reinventar novamente porque eu fico nesse estado de alerta. E eu fui para psicóloga e ela disse, se acalme, nada de novo vai acontecer. Aí Fátima ficou doente. E uma Então, outra assim, filha, isso. A minha outra filha. Então, assim, foram muitos momentos de se reinventar, de se recriar. E aí eu peguei e pedi ajuda, né, das minhas amigas também, e disse, olha, o afeto esse período não dá. E foi bem difícil, porque assim, Fátima, ela só foi descoberto o diagnóstico dela por causa de João. Ela já tinha feito vários exames médicos de rotina. Ela é atípica, então ela é uma criança com 12 anos de idade, com idade mental de 5. Né? Temos várias questões em relação a isso, transtorno de escoriação, TDAH, o atraso cognitivo bem importante, o atraso de fala e também um atraso de... O TOD, né? No começo foi diagnosticada com um TOD, mas depois das terapias, das intervenções, de ensinarem pra gente, né? Acho que é muito difícil quando um filho seu, ele tem um diagnóstico de qualquer coisa e você tem que ser dura com ele. E o que os profissionais me disseram, quando a gente diagnosticou Fátima, fez o perfil dela, foi assim, você precisa ser firme, porque é na firmeza que ela vai ter segurança. E ela precisa que você seja firme para que as coisas aconteçam. E essa firmeza, as pessoas acham que é falta de amor. E eu acho que o maior sofrimento que eu tenho enquanto mãe é ter que ser rígida. Eu sou uma pessoa bruta por natureza, eu sou uma pessoa seca por natureza. E é difícil para mim dar abraço, é difícil para mim fazer momentos de carinhos. Eu tenho isso em mim, essa minha personalidade toda, mas muitas vezes eu tenho que ser rígida com coisas que eu não queria ser. E você botar limites, eu acho que é o maior ato de amor que você possa ter, é o maior ato de entrega, mas é complicado, né? Machuca e dói e tal. E aí, eu disse para vocês que o problema ia ser eu parar de falar, né? Uhum. Mas, é assim, como o João tem que fazer os exames dele anualmente, a médica pegou e pediu, faça os mesmos exames que você fez em João em Íris. E eu cheguei pro meu marido e disse, vamos fazer os 6. Ele disse, mas quando o João faz esses exames, a gente fica tão fora do prumo, não precisa a gente fazer nos 6. Vamos fazer só em João e focar em João, porque a gente fica muito agitado, a gente fica muito nervoso. Eu disse, não, vamos fazer nos 6. E eu bati o pé. E nesse negócio, assim, a gente concordou para fazer os 6. E quem estava precisando do exame era a Fátima, não era João. Se não fosse isso, a gente não teria descoberto a doença crônica. Os rins dela já estavam paralisados, elas já estavam com as taxas totalmente alteradas. A gente fez os exames, recebeu, eu disse, porque meu marido é farmacêutico, eu disse, amor, senta aqui e olha o exame de todo mundo. Nós 6 fizemos. Olha aqui o exame de todo mundo. Ele disse, não, olha, o que a médica pediu para olhar de João está tudo tranquilo. O que a médica pediu para olhar de Iris está tudo tranquilo. Eduarda tá com uma disfunção hormonal aqui, mas é muito simples, é normal pela idade dela, que ela é adolescente. Aí ele olhou de Fátima foi o último. Quando ele olhou de Fátima, ele disse, isso está errado, trocaram a amostra dela. Nem paciente da UTI tem esse tipo de resultado. Tá muito sério. Aí ele disse, trocaram o exame, vamos agora para o hospital. Isso eram 11 horas da noite. A gente disse, crianças, vou aqui com Fátima bem rapidinho para ela refazer o exame e a gente volta já. Esse volta já, eu passei 15 dias internado em Fortaleza. E foi assim,
de 2h da manhã, a gente decidiu, não, vamos para Fortaleza agora, vamos internar lá no hospital pediátrico. E descobrimos a arritmia cardíaca, ela já estava entrando em colapso. Pela tipicidade dela, ela não mostrou nenhum efeito colateral da doença. Sinais, né? Não mostrou sinais bem aparentes, né? Nenhum sinal aparente. O que tinha ela estava apática? Eu disse, mas a apatia em crianças atípicas, ela oscila. Ela estava de férias, então a mudança de rotina, a mudança na medicação, antes ela tomava Ritalina, então ela parou de tomar, porque o médico disse que quando não tivesse em aula ela não tomasse, né? Então, a gente lidou com os poucos sintomas que depois a gente foi descascaviar e viu que era outras coisas, né? Achando que era uma regressão normal de ausência escolar, né? Por estarmos em férias, e na verdade era uma doença crônica. Então, assim, o que Lucy veio me falar às vezes, veio falar sobre esse momento, ela chamou antes, eu disse, Lucy, eu não tenho cabeça. Não tenho cabeça agora, mas hoje nós estamos esperando só a ligação para a gente receber esse rim maravilhoso que vai estar esperando para a gente. E assim, Mônica, é muito importante sua fala, porque a gente vê que existem várias situações dentro de uma mesma família, várias crianças, não só o seu lado, né? Eu tô aqui como mãe e tô escutando você e sentindo como sua dor, né? Sobre a sua experiência. Mas aí eu queria também voltar agora a fala para essas crianças. Por exemplo, Júnior, você escutou aqui as experiências de Mônica quanto aos filhos que ela tem. E aí a gente, quando fala em crianças atípicas, a gente nota que várias vão ter, ou até quando não é atípica, né? Quando existe algum tipo de dificuldade de saúde mesmo com alguma criança de uma família, a atenção da mãe, dos familiares, de toda uma conjuntura familiar se volta a essa outra pessoa que nesse momento está precisando de uma demanda maior, né? E aí, quais são os impactos emocionais, psicológicos mais comuns nas outras crianças que estão ali, que deixaram-se um pouco de lado para que a atenção fosse voltada para quem estava necessitando mais naquele momento? Quais são esses impactos? Essa é uma questão muito, muito interessante, né? E quando a gente pensa em impactos psicológicos de uma determinada situação, o que deve nos vir à mente imediatamente é a questão da subjetividade, né? Por que a subjetividade é relevante nesse caso? Porque cada indivíduo vai lidar com a situação de uma maneira muito particular, a sua maneira. Se a gente pegar duas pessoas e colocá-las para vivenciar a mesma situação, os impactos serão diferentes. Então, a subjetividade, de certo modo, é algo que nós precisamos pensar, porque é um determinante importante em relação a como cada um vai agir diante de uma determinada situação. Mas quando nós pensamos em impactos emocionais, nós temos que considerar o seguinte fator: em um contexto onde existe uma demanda mais específica, uma exigência maior, naturalmente a energia dos pais, a energia de toda a dinâmica familiar vai ser muito catalisada a esses cuidados. Isso acontece de uma forma muito natural, até porque... sobrevivência. Isso, até porque existe uma demanda maior ali que está se sobressaindo e a gente precisa se dedicar a esses cuidados. Quando isso acontece, nós podemos criar um contexto, de certo modo, propício para que algumas necessidades emocionais não sejam supridas, entende? Então, se nós catalisamos toda a nossa energia, toda a nossa atenção para um determinado filho, por exemplo, os outros continuam demandando. Uma coisa interessante é que os filhos, independentemente de ser típico ou atípico, eles vão demandar necessidades emocionais. Eles vão precisar da nossa atenção, eles vão precisar do nosso carinho, do nosso amor, e a gente precisa expressar isso, entende? Uma coisa muito interessante que a terapia dos esquemas sugere é que as necessidades emocionais, e mais precisamente o suprimento das necessidades emocionais, é algo fundamental para o desenvolvimento socioemocional do indivíduo. Então, naturalmente... Até porque, né, Júnior, muitas vezes a gente vê que esses irmãos, quando, assim, tem um no holoforte, né? Sim. Esses outros irmãos, eles passam a ser como se fossem os irmãos esquecidos. Mas, de verdade, não por falta de amor, né? Mas pelas demandas de uma deficiência ou de uma neurodivergência ali que está em alta naquele momento, né? Como você colocou. E aí, quais são os riscos
quando esses irmãos, eles ficam invisíveis, assim como você denominou aí, quanto ao lado emocional, né? Quais são os riscos que esses irmãos eles podem trazer junto com isso? É interessante quando nós pensamos nesse termo invisível, né? Isso me chamou muita atenção, esse termo que você utilizou. Porque a invisibilidade pode gerar uma frustração das necessidades. Ou seja, essas necessidades de amor, de carinho, de afeto podem não se concretizar, né? Porque não há uma disponibilidade ali, quando a nossa atenção está toda focada em um contexto, entende? E o principal risco associado a isso, a essa invisibilidade, é a frustração de necessidades básicas do indivíduo. E uma outra questão muito interessante é, de certo modo, um silenciamento que é criado. Esse indivíduo que está vivendo nesse contexto, ele vai ter muitas emoções no tocante a isso. Entretanto, essa situação pode fazer com que esse indivíduo seja silenciado no sentido de que ele não tem um espaço para compartilhar suas emoções. Ele pode sentir uma raiva, ele pode sentir um ciúme, ele pode sentir uma angústia diante disso, e não vai haver ali um espaço para ele compartilhar isso. E uma coisa interessante é que, embora esses indivíduos não estejam compartilhando essas emoções não vão sumir. O que acontece em muitos casos é que esses sentimentos são internalizados. E pensando mais precisamente no campo da saúde mental, quando nós internalizamos sentimentos, isso pode ser muito prejudicial para a nossa saúde mental, entende? Gerando, por exemplo, ansiedade e depressão. Você, enquanto psicólogo, Júnior, você tem alguma dica, assim, para dar? O que é que os pais ou responsáveis, eles podem observar enquanto sinais nesses outros filhos, para que possa se demandar também atenção para eles? Quais sinais essa pessoa pode apresentar quanto a essa invisibilidade? Quando a gente pensa em sinais, Débora, é uma coisa também muito interessante, porque muitos dos sinais emocionais não serão verbalizados. Entende? A gente espera que o indivíduo chegue até nós e fale alguma coisa, mas na maioria das vezes isso não vai acontecer, por inúmeras razões, entende? Então, considerando que os sinais não são verbalizados, na maioria das vezes, esses sinais vão se expressar em termos de alterações emocionais, comportamentais, entende? Então, é aquele indivíduo que vai se mostrar mais retraído, mais isolado, com uma sensação de exclusão, ou até mesmo sinais emocionais, por exemplo, uma irritabilidade, entende? Então, geralmente são esses sinais em termos de alterações comportamentais. Ou às vezes colocam uma melancia no pescoço para aparecer, né? Sim. Você notava alguns sinais, eu tenho Mônica? 4, eu tenho várias perspectivas, assim, várias reações, vamos dizer assim. Existe o que se retrai e existe o que quer aparecer. Né? Antes disso, eu queria até fazer uma brincadeira, né? Fazer uma constelação familiar, porque na nossa era... Eu perguntei a ela, Lucia, você vai fazer constelação familiar? Ela começou a rir. Eu digo, mas falando sobre isso, porque você era a criança que não deu trabalho. Você era a menina que passava por média, aqui o bainho não precisava brigar para estudar, enquanto eu ficava fugindo da escola. Era difícil a sua irmã. Bem difícil. Então você conhece esse lado de não dar trabalho. E isso, para você, como foi? Eu nem lembro que eu não dava trabalho. Eu nem lembro. Assim, dessa falta? Já me disseram que não lembrar é um sintoma da falta. Né? Mas eu acho que foram... Lucy deu trabalho, gente. Vou falar um segredo para vocês. Lucy, manhã dizia assim, Lucy, ajude no café da manhã, frite os ovos. Lucy fritava os ovos e quebrava a casca do ovo dentro. Para amanhã nunca mais pedir a ela de novo. Mas isso acontecia. Tática, né? Táticas de guerra aconteciam lá em casa, mas... Porque o que acontece? Adriano percebeu que ele tem que aprender a cozinhar, porque senão... Quando os meninos nasceram, cuscuz. Mas o que acontece? Hoje, Iris sabe que você era criança que não dava trabalho? Não, ela não sabe. Hoje, assim, eu tava até brincando com eles essa semana no sofá. Eu disse, meu Deus do céu. Iris não dá trabalho. Iris não dá trabalho. É essa criança... Eu tava internada com Fátima na UTI, saindo de uma cirurgia complicadíssima, totalmente sem chão, e aí eu recebo a mensagem da professora de Iris. Iris acabou de tirar 10 em matemática. Então, assim, teve uma crise de choro quando eu li isso. E outra crise, assim, de choro que eu até falei para a Lucy foi assim,
para Fátima fazer o transplante, eu precisei levar todos para atualizar a carteira de vacina. E a carteira de vacina dele estava em branco. Porque na época dela tomar as vacinas, João estava doente. Então, essas ausências, elas marcam muito, né? Dói pra gente enquanto mãe a gente perceber. E eu só percebi, eu já sabia que as vacinas já não estavam tão bonitas quanto dos outros. Como também foi difícil para mim, quando o João estava com colar cervical, fazendo tratamento na liga, uma medicação péssima, várias restrições. E eu ir para uma neuro aqui da cidade e a neuro brigar comigo, porque eu tinha começado a fazer o estudo de Fátima. E aí eu sumi. Voltei 8 meses depois. E aí eu disse, olha, eu perdi o retorno de Fátima, mas é porque meu filho estava fazendo tratamento médico. Aí ela disse, a sua filha nunca vai se desenvolver se você não se dedicar a ela. Então, assim, foram 2 doenças graves, que 2 filhos meus quase que foram embora, e as pessoas da rede de saúde mesmo, que estavam ali, que poderiam me ajudar. Apoiar, né? Assim, disse, Fátima não vai desenvolver porque você decidiu não olhar para ela. Sim. Né? E, assim, é muito complicado. Aí eu disse, olha, Eduarda dá muito trabalho, que é a minha mais velha, né? Adolescentes dão trabalho. Aí eu tava brincando no sofá e eu disse, olha, dos 3 aqui, só eles que não dá trabalho. A Iris, eu sou esquecida, você me abandonou, porque é uma brincadeira que ela faz, né? Você não me ama, não sei o que, só pra gente brincar. E aí ela pegou, e aí Eduarda disse, eu dou trabalho de quê? Porque na cabeça de Eduardo, os outros 2 deram trabalho por causa das doenças, né? Os 2 ficaram em hospital. E aí teve essa brincadeira, né? E esse tempo, o que eu posso dizer assim, a rede de apoio é algo fenomenal. Porque se não fosse minha mãe pegar a Iris para fazer trilha, vamos fazer uma trilha amanhã, inclusive, né? No meio do mato. Se não fosse Lucy dizer, Mônica, deixa eu levar a Iris para o jiu-jitsu com gêmeos. E Lucy arrumou a roupa para Iris ir para o jiu-jitsu. Lucy que leva, Lucy que traz, Lucy que sabe gritar. Quando eu vejo a menina lá no jiu-jitsu sendo imobilizada, me dá uma agonia, vontade de sair correndo. Mas ela gosta daquilo. Eu digo, Lucy, vem aqui, acuda. Mas assim, como é importante essa rede de apoio, até para lhe dar suporte nas ausências, porque Sim. você tá ligado realmente na sobrevivência, né? Eu falei isso para minha filha mais velha. Minha filha mais velha quis um pouco de atenção a mais. E eu disse, não vai ter. Disse, você está percebendo o momento que nós estamos agora, você quer atenção? Sinto muito. Eu também preciso, Iris também precisa, seu pai também precisa. Todos nós precisamos de um pouco mais de atenção, mas não podemos agora. É difícil eu falar isso para você, mas amadureça, se autorregule, que depois a gente lambe as feridas. Agora, você não é o foco. É uma das características muito importantes do outro filho, o amadurecimento rápido, porque Mônica amadureceu muito mais rápido. Já que... Eu acho que eu cresci também, né? Lucy dava dando trabalho que eu comia por ela, eu cresci mais do que ela. Aí depois ela quer dizer que é mais nova do que eu. Só porque não cresceu, eu acho isso absurdo. Minha mãe tem uma frase que eu lembrei agora que você comentou isso, né? Na minha família não teve nenhuma divergência, assim, ninguém precisou se hospitalizar, nem nada. Eu sou uma... Assim, tenho dois irmãos, né? E aí a gente sempre brincava, eu e minha irmã, que minha mãe sempre gosta mais do meu irmão, né? Que é homem, é o mais velho, fazia tudo por ele e tal. E aí tem uma frase que minha mãe sempre dizia e que eu tô escutando você falar e a pessoa pensa assim, poxa, isso é verdade, né? Ela diz assim, eu não gosto mais de Marcelo. Eu não gosto mais de você, eu não gosto mais de Alice. Na verdade, eu sou a mãe no momento que cada filho precisa, né? E o que eu posso dar naquele momento, né? Você precisa de mim diferente da forma que Marcelo precisa, assim como Alice precisa diferente de mim. Com toda certeza, as relações são completamente diferentes. É verdade. E aí você trouxe uma questão, Mônica, muito importante, né? Você falou quanto à rigidez de falar com os filhos,
quanto a também conseguir se colocar para depois conseguir fechar essas feridas. E aí eu queria até voltar isso para Júnior. Como é, Júnior, que os Qual pais... o nível de trauma que eu tô levando pros meus filhos? Não. Como é assim que os pais, eles dentro de situações praticamente assim, totalmente atípicas, como a que Mônica trouxe, eles podem criar estratégias para que eles possam atender também esses irmãos, sem esquecer aquela dor que está sendo tratada naquele momento também. Tipo assim, separar equivalência como igualdade, né? Uma coisa muito interessante, Débora, é que nós temos que considerar que as necessidades, elas são muito subjetivas e vai variar muito de pessoa para pessoa. É interessante quando você diz na sua fala que uma das suas filhas disse, eu preciso de mais atenção. Isso. Né? E essa é uma coisa muito interessante. E a terapia dos esquemas, por exemplo, vai nos falar sobre isso. Cada indivíduo, cada criança, cada adolescente vai demandar suas necessidades à sua maneira e no seu grau de necessidade, digamos assim. Alguns vão demandar individual, mais. né? Isso, não é nem assim, é adolescente, é criança, é individual, isso, né? é sempre um processo individual. E diante disso, existem duas coisas. É claro que existem outras possibilidades, mas duas coisas me vêm à mente agora que são muito importantes, que inclusive foi uma delas foi uma das coisas que você cultivou, né? Que é permitir que essa criança fosse para lugares que ela gostava, por exemplo, o jiu-jitsu, entende? Cultivar essa subjetividade, propor momentos relacionados aos interesses e aos gostos dessa criança é uma forma também de demarcar sua presença. Entende? Eu estou presente, eu estou te observando. Entende? É uma eu maneira estou diferente permitindo também. seus gostos, suas vontades. Júnior, tem né? até uma característica muito que ficou nos primeiros meses que Iris foi, primeiro mês, né? Eu tenho 2 filhos e um tem TEA e às vezes ele é mais disperso do jiu-jitsu. E o que foi que eu percebi? Que quando eu chamei eles para ir pro jiu-jitsu, eu tinha que brigar mais com Iris do que com eles, porque Iris queria ser útil. Sim. Ela queria ficar direcionando Rafael. E aí, quando eu percebi a primeira vez, eu digo, Iris, não, aqui você não vai olhar Rafael. Rafael, ele vai errar, ele vai ficar sozinho. E, só que, mesmo sem eu... Ela fazia meio assim, cuidando assim, sabe? Sem eu perceber, assim, direcionando Rafinha. E a gente, para quebrar isso dela, demorou. E eu tive que conversar com os professores. Dizer assim, olha, faz 2 grupos. Não quero ir perto deles. Para que ela não ache que ela precisa ser útil para estar aqui. Sim. Porque ela é sempre muito maravilhosa, sabe? Ela que Você vai queria que ela estivesse lá pelo esporte e não para cuidar por ela. Eu queria quebrar essa ideia dela de querer ser útil, né? Que ela ela assim, outra crise de choro, foram muitas crises de choro. Outra crise de choro foi quando disseram assim, não, os meninos estão ótimos. Meu marido ligou para mim e disse, Mônica, os meninos estavam querendo jantar. Iris foi na cozinha e fritou o próprio ovo e fez o próprio jantar dela. Aí eu disse, a independência é uma coisa linda. Nós, enquanto pais, a gente quer que os filhos, queremos que os filhos sejam independentes. Mas quando essa independência vem da dor, vem da sua ausência, né? A minha filha está independente porque eu não estou lá. Uhum. Não é porque eu Ensinou. Não fui eu que dei essa autonomia a ela, né? Então, essas ausências que geram essas autonomias, assim, e eu queria a ajuda de Júnior, porque eu estou lidando, por essa situação crítica, eu estou lidando com vários poços de carência. Muito grande. Muito grande. Inclusive então, assim, tuas, né? Tem muitas carências. Existe a carência do meu relacionamento com meu esposo, existe a carência do relacionamento individual, né, com os 4. Então, tem dias que Lucy chega assim, Mônica, eu quero falar com você. Eu disse, eu não consigo. Eu não consigo falar com você, eu não consigo falar com ninguém, eu me tranco em casa, porque são tantas carências para eu suprir que às vezes eu fico totalmente esgotada, né? Às vezes, mãe, só um abraço. Eu disse, não, olha, agora não, agora eu tô precisando ficar só. Então, como é que eu faço? Quais ferramentas, enquanto mãe, uma mãe que está vivendo algo que não consegue suportar, né, porque é pesado, tenho que ser útil, tenho que ser funcional, né, e essas crianças todas me pedindo acolhimento, que é muito difícil, né. Quando a gente está no grupo de pré-adoção, né, quando a gente está se preparando para adotar,
a gente trabalha muito sobre assim, eu sou o adulto da relação. Independente do que vai acontecer na frente, eu sou um adulto da relação, eu escolhi essa relação e eu tenho que assumir as responsabilidades pelas minhas escolhas. E a criança é uma criança, né? Mas entre você ter consciência disso, no momento de consciência mesmo, no momento constante que você para e racionaliza, e você está nesse momento de esgotamento, né, que eu acredito que todas as mães atípicas têm esse momento de esgotamento, e você ter que dar um carinho quando você está sem essa energia, né? Onde é que a gente trabalha isso? Uma coisa interessante é que uma dessas coisas que é muito importante, que é o que você já promove, entende? É promover esses momentos de individualidade, onde os gostos e os interesses possam ali vir à tona e estar presente de uma forma muito subjetiva. Isso funciona também para nós. Isso funciona também para nós. Nós precisamos também, particularmente, ter esses momentos voltados para nós. Entende? Uma coisa que é muito, muito interessante e muito importante é nós criarmos no nosso lar, na nossa casa, uma cultura de escuta e acolhimento. Entende? Às vezes é um desejo que nós temos para os nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos cheguem em qualquer lugar e seja bem acolhido, bem recebido, entende? É um desejo que nós temos, mas às vezes a gente não tem essa preocupação de criar esse contexto na nossa casa, entende? Então, quando você promove um espaço de escuta, acolhimento e validação, você já está fazendo muita coisa, entende? Porque como nós vimos anteriormente, situações exigentes na vida que modificam toda a nossa dinâmica familiar, geram muitos sentimentos em todas as pessoas que fazem parte da família, principalmente nos filhos, entende? E esses sentimentos não somem. Em muitos casos, há uma internalização quando a gente não dá essa abertura para que haja esse compartilhamento da raiva, da frustração, entende? Então, criar na nossa casa, promover na nossa casa um ambiente de escuta e acolhimento é um ponto fundamental e que faz toda a diferença nesse alívio emocional. Júnior, como é que a gente tira essa utilidade do irmão? Essa necessidade de ser útil dessa criança? Isso é uma coisa um pouco mais complexa. Quando a gente pensa em necessidades e comportamentos, a gente precisa considerar uma série de fatores que contribuíram para a constituição de um comportamento específico, entende? Se a criança está apresentando esse comportamento, é que dentro de seu contexto biológico, familiar, social, houveram fatores ali que influenciaram e que geraram esse comportamento. Então, para estabelecer algumas considerações mais específicas nesse caso, é preciso considerar direitinho toda essa dinâmica, entende? É difícil falar sobre isso tendo poucas informações. Existem, inclusive, né, vários estudos, Lucy, que dizem, inclusive, isso que vocês estão colocando aqui com a Thaís, né? Tipo assim, dizem que irmãos atípicos, né, de crianças atípicas ou neurodivergentes, eles geralmente têm uma empatia mais elevada, tem um excesso de cuidar maior com esse irmão, né? Tem um vínculo mais forte com o irmão atípico, né? Na literatura já traz, eu acho que Júnior pode até comentar sobre isso, né? Sobretudo quando não existe espaço de fala para esse irmão, assim como você colocou, né? Ter esse momento de escuta em casa, de validação, de acolhimento, né? Então esse irmão, ele sempre se volta mais a proteger, a se sentir útil. Eu lembrei de uma coisa maravilhosa, que é, assim, quando o João soube que Fátima ia ter que se internar, ele fez uma lista de coisas que ele gostava de fazer quando estava internado. E ele disse, mãe, olha, compre massinha, compre slime, eu vou separar uns livros para você levar para ela, para você brincar. E, mãe, o que é que a gente levou mesmo, mãe, da outra vez? Então, assim, ele fez uma lista do que ele usou enquanto ele estava internado e que ela ia precisar. E hoje, assim, por ela não poder ficar resfriada, né? Porque pode ligar a qualquer momento. Se ela pegar uma gripe, ela perde o órgão. E aí, às vezes, ela fica isolada. Quando eles ficam com gripe, ela fica trancada no quarto dela. E o quarto dela era o dele, né? Porque eram 3 meninas num quarto e um menino. E aí, ele foi pro quarto dela e ela foi pro quarto dele. E ele não falou um ar. Ficou bem na dele. E hoje, assim, quando ela melhora um pouco, quando eles têm que ficar isolados, ele vai lá, representando o amor pela perturbação, né? Tem as formas de apresentar o amor. Ele vai lá, bate na porta e diz, Fátima, se você continuar fazendo besteira, eu vou lhe dar uma pizza. E sai correndo. Aí ela fica, você não é nem meu pai para me dar uma pizza? E aí eles ficam brincando nessa, e assim eu disse que como é importante você ter um irmão para lhe tirar
até dessa questão assim, ela estava em isolamento, estava parada, estava quieta, né, sem contato com ninguém, e aí essa perturbaçãozinha dele vira uma alegria durante umas 2 horas. Eles ficam se encharcando, um do lado do outro, né, e arengando. Assim, como é importante um irmão na vida do outro, né? E uma coisa muito interessante é que quando nós temos uma situação exigente, por exemplo, que acomete principalmente a nossa família, naturalmente uma situação exigente vai gerar uma necessidade de adaptação e modificação. Isso para todos os membros da família. Então, diante disso, novos papéis familiares podem ser criados. Entende? E isso pode ser prejudicial ou benéfico a depender do contexto e a depender da adaptação, entende? Então, o irmão pode ser aquele, por exemplo, que puxa os outros irmãos, entende? Então, as dinâmicas vão mudando, as pessoas vão se adaptando, e isso vai, de certo modo, regulando essa dinâmica familiar que foi alterada por um evento exigente, como uma doença, como um diagnóstico de TEA, por exemplo, outras atipicidades, entende? Então, é interessante porque essa dinâmica familiar, ela vai se Esse que você fala de Íris. Na escola, porque Fátima parou de ir, mas na escola, todos os colegas de Fátima chamavam Íris quando Fátima dava trabalho na sala. Então, assim, Fátima tem 12 anos e está no 5º ano. Íris tem 9, está no 4º. Né? Uma diferença de idade bem importante. Mas todos os coleguinhas da sala de Fátima sabiam que tinham que chamar a Íris para resolver os BOs, né? Os irmãos mais velhos já estavam estudando pela manhã, que não tem a mesma turma. Então, os 2 mais velhos estavam na manhã e só as 2 à tarde. Então, Fátima, sua irmã está na secretaria. Íris, Fátima está na secretaria, vá lá. E Íris que ia falar com os professores, Íris que ia falar com a coordenação, Íris que... Inclusive situações que nem eram tão graves, que a escola nem me comunicava. E depois Íris, mãe, estava na secretaria de novo. Era ela que tinha resolvido. Ela que resolve. Ela que ia resolver. Então, essa funcionalidade dos outros irmãos, eu acho que o trabalho, assim, a busca que a gente tem enquanto família esse trabalho, ele existe. Sim. Eu preciso de Íris para regular Fátima nos cantos onde eu não estou. Eu preciso dela. O que eu não posso fazer é ultrapassar os limites da criança Íris. Sim. Né? Ao mesmo tempo que eu não posso desqualificar Fátima em relação aos outros e dizer Fátima não tem direito, Fátima não tem voz. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a criação de filhos, a sua construção familiar, ela é algo muito mutável, ela é muito cíclica, então não vai ser uma coisa que você vai fazer hoje que vai funcionar próximo mês. Isso. É muito do olhar que você está tendo individualizado, né? É muito subjetivo, assim. Hoje eles podem estar se dando bem porque estão aguentando aquele sentimento. E próximo mês aquele sentimento pode explodir. Isso. Né? E o olhar tem que estar lá. Ontem você levou Íris pro jiu-jitsu, não foi? Foi. E você foi. Louco, foi ótimo ver. Mas... Quase morro do coração. Mas antes disso, fazia quanto tempo que você não saía só com Íris? Não lembro. Na verdade, eu acho que eu fui com ela resolver umas coisas do trabalho da escola, mas assim, são coisas muito, muito pontuais. Eu já critiquei alguns profissionais, viu, Júnior? Não quero... Mas assim, dizer, olha, você tem que ter um tempo para cada filho seu. Sim. E eu disse, como? As demandas são tão grandes. Eu disse, eu queria que esses meninos só ralassem o joelho, né? Tirasse o pedaço do dedão do pé. Puxar a boca e pronto. Precisa ser tudo tão grave, precisa ser tudo tão grandioso, né? Verdade. Porque meus problemas não podem ser pequenininhos, né? Porque eu não posso ser uma coisa mais simples. Mas aí a gente, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso, a gente vai tentando regular e assim, não precisa de muita coisa. Eu faço uma coisa péssima, eles até hoje dividem a cama comigo. Mas por quê? Eu dou tanta atenção durante o dia para os outros que eu não consigo tirar eles da minha cama. Não consigo. Porque, assim, é o momento que ela tem comigo e com o pai dela. Só a gente. Ela disse... aí ele disse... Minha filha, você gosta de dormir como? Você gosta de dormir de conchinha? Aí ela pegou e disse, não, gosto de comer sanduíche. É um hot dog. Ela é a salsicha. Né? Então... e algumas coisas assim... E podem me dizer que está errado. Mas para mim hoje é um momento que eu sei que ela se sente acolhida, ela sente que ela tá lá, ela sente que tem alguém perto dela. Participante, né? Porque assim, quando Fátima faz hemodiálise é o dia inteiro para Fátima.
Fátima, ela não tem problema de pressão, eu tenho que tirar a pressão dela, é muita medicação de 2 em 2 horas, é muito corrido. E fica inviável ter momentos, sabe? Geralmente eu estou muito esgotada, quando eu volto de uma sessão de hemodiálise, e quando ela sente dor, olha, mal desespero que tem uma mãe, um filho olhar para você com o olho cheio de lágrimas, dizer mentira e daqui você não poder tirar. E você dizer, você vai ficar. Respire, mamãe tá aqui com você e você vai ficar. É difícil, é muito difícil. Então eu chego esgotada. E aí quando eu chego em casa e às vezes Iris está querendo ser útil, aí dói um pouquinho, né? Ou às vezes, aí é o que eu digo, assim, quando aparece aqueles poços assim sem fundo de carência e você... Tem dias que eu posso passar um mês inteiro dando colo para minha filha mais velha. Ela vai continuar carente. Quanto mais eu der, mais carente ela vai ficar. Né? Às vezes eles também têm a mesma coisa. Quanto mais atenção eu der para ela, eu disse, não, olha, hoje eu vou separar um dia para dar atenção. Esse é o dia que provavelmente vai desregular a semana toda. Vai acontecer tudo com os outros. Não, ela mesma. Ou ela mesma. Ela mesma. Né? Ela mesma vai se desregular. Então, é muito complicado, assim, uma conjuntura, né, assim, que exige não só dos outros irmãos, como a gente está aqui propondo em um tema, por exemplo. De verdade, exige de uma família inteira estar aqui, de um tio, de uma avó, né, dos pais, das crianças. Então, assim, é uma conjuntura que de verdade um profissional de fora não dá para controlar e dizer assim, deixe sua filha sair da sua cama. A psicóloga, né, dos meninos falou comigo, você tem consciência de que sua filha está chorando muito? Aí eu disse, você tem consciência de que eu estou na UTI com minha outra filha? Ela disse, ai, não sabia. Eu disse, você tem consciência que os outros também estão desregulados? Então, assim, é muito difícil quando o profissional ele não tem a consciência do que está acontecendo de que aquilo é uma conjuntura que, de verdade, os papéis podem se alterar. E aí eu ia até perguntar a Júnior, assim, quando a gente fala dos benefícios, Júnior, de irmãos atípicos, neurodivergentes, né? Como a Mônica colocou aqui, que existe mais empatia, né? Mais resiliência, os vínculos mais fortes de um irmão com o outro, né? O que a literatura e a prática clínica, né, nos mostram sobre como potencializar esse lado bom, sem a gente excluir também o que acontece de ruim, né? Sem a gente esquecer essa dor, por exemplo, como a Mônica está aqui colocando. Pronto, o internamento hospitalar, né, por conta de uma determinada doença. E aí, como a gente pode potencializar esse lado que aparece nos outros irmãos, né? Sem esquecer a dor que eles também passam, que ali é um irmão deles que estão internados também, né? Débora, é interessante porque 2 pontos são fundamentais. Isso pode até soar como um jargão psicológico, porque a gente fala tanto isso, né? Mas escuta e acolhimento são 2 fatores potencializadores dessas relações em momentos positivos. Entende? Por quê? Porque nessa pergunta também há a questão de não invalidar. Então a gente precisa ouvir, entende? A gente precisa abrir um espaço para esse irmão dizer, por exemplo, cara, eu amo muito meu irmão, mas às vezes é muito cansativo ser irmão dele. Entende? A gente precisa proporcionar a esse nosso filho essa liberdade de compartilhar isso, de poder dizer, entende? E é interessante porque que a escuta e o acolhimento é tão importante, porque nós não ficamos inertes diante daquilo que nos é dito. Se o meu filho chega para mim e diz, papai, eu estou sentindo isso, isso e isso, eu não vou ignorar. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou tentar dar mais atenção, eu vou tentar modificar a minha rotina para tentar de alguma forma priorizá-lo em suas necessidades, entende? Por isso que a escuta e o acolhimento não é só jargão psicológico, é uma coisa muito importante que potencializa nossas relações familiares, entende? Porque nós vamos agir diante daquilo, nós vamos proporcionar diante daquilo e principalmente nós vamos impedir que esses sentimentos negativos que incomodam sejam internalizados. A gente permite uma vazão para esses sentimentos, isso é muito importante. No seu dia a dia, Mônica, você sente isso? Você sente que o laço entre seus filhos existe uma empatia maior pelas questões que um ou outro passou, né? Você já colocou aqui, mas assim, de verdade, apesar das dificuldades, a convivência dos seus filhos fortaleceu os laços de amor e cuidado que você determina para um, para outro, né? A forma como você se doa nisso, como você enxerga
esse aprendizado acontecendo no seu dia a dia. Eu sei que você, enquanto mãe, a gente falta pouco enlouquecer. Você mesmo falou aí que, ó, eu tenho poços de assim, de eu não conseguir fazer nada, mas como você vê isso acontecendo no seu dia a dia? Tem algum sinal que você pensa assim, eu fazendo isso aqui eu consigo me regular melhor, ou eu observo melhor que eu consigo atender mais necessidades quando eu valido, por exemplo, o que um ou outro fala? Como você vê isso acontecendo assim no seu dia a dia? Como você torna isso menos pesado para você e para os outros filhos também? Eu acredito que o maior legado que eu deixo para eles são eles. Saber que eles podem contar uns com os outros. E eles sabem disso. Né? Eles sabem disso. Eles sabem que um tá cuidando do outro. Semana passada, assim, a gente conversa sempre. Eu disse, olha, cada um o que vocês fizerem, vocês vão colher. Vocês não precisam se responsabilizar por nenhum. O futuro de Eduarda não está ligado ao futuro de Iris, não está ligado ao futuro de João. Agora o futuro de vocês três está ligado a Fátima. Que vocês vão precisar cuidar dela. Mas o futuro de vocês pertence a vocês. Vocês façam o que vocês quiserem. Né? Cresçam, escolham os caminhos, errem, nós estamos aqui. E assim, no dia que eu tô cansada, eu disse, não, hoje vocês vão brincar entre vocês, porque eu já dei o maior presente para vocês, foram seus irmãos. Vá lá perturbar algum deles, né? Mãe, vamos brincar comigo? Olha, hoje eu estou sem condições de brincar com vocês. Vai chamar um dos seus irmãos e brinque com eles. E isso faz com que eles se procurem. Eu pensei que mudar João de quarto fosse algo que ia ser ruim. Mas isso foi tão bom para eles. Isso foi tão bom para eles, assim. João se aproximou mais de Eduarda, João se aproximou mais de Iris. Se aproximou mais de Fátima também, porque ele é uma criança muito empática, né? Ele sabe que um processo de hospital é cansativo, então ele é muito empático com ela. E Iris é extremamente cuidadosa também. Eduarda, eu digo, filha, por favor, vá lá embaixo e faça o jantar de Fátima. É um jantar, gente, é uma torrada, tá? Na torradeira elétrica. Eles não são coisas simples. Mas o fato de eles sentirem que eles estão cuidando um dos outros. E aí é o que eu falo assim, a autonomia, ela é muito linda. A gente cria nossos filhos para serem autônomos. Mas desta vez, eu estou fazendo com que eu estou presente. Sim. Sabe aquela dor assim, sim. A autonomia veio quando eu estava ausente. E eles agora pegaram um gosto maravilhoso por cozinhar. Coisa boa. Eles querem cozinhar. E João diz, mãe, hoje eu vou fazer o macarrão. E quando eu vejo a Eduarda tá cortando a carne. E quando eu vejo, assim, quando eu menos espero, tem um vinagrete cortado na geladeira. E João chega e diz, mãe, eu vou fazer o suco. E Iris diz, pode deixar que eu frito os ovos. Então, assim, neste momento, a autonomia deles me deixa orgulhosa. E feliz. Porque eu tô lá. Para ver essa autonomia acontecer. E essa autonomia vem junto com cuidado. Você alimentar o outro, você perceber a necessidade do outro, você perguntar o que é que o outro quer. Você quer comer um ovo ou dois? Né? Então, assim, essas coisas, de certa forma, fazem com que eles cresçam enquanto pessoas e eles fortaleçam os laços deles, porque eles se cuidam, sabe? Eu sou muito boba com meus filhos. Júnior, eu queria só fazer um parênteses, porque a gente conversou muito sobre as crianças pedirem atenção. E quando a gente fala assim, que a gente tem que dar atenção à criança, a gente subtende que... Desculpa, pessoal. Subtende que as pessoas entendem um pouco das terapias que a gente vive, certo? Quando as crianças participam de todas as terapias, aba, enfim, toda aquela estrutura, a gente aprende que as crianças, elas não sabem chamar atenção. E que às vezes elas têm comportamentos inadequados e que se a gente até for falar assim, não faça isso, a gente está validando que ele está recebendo aquela atenção. Sim. Então, eu queria deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente que nem toda a atenção que nossos filhos estão chamando, a gente pode dar atenção porque a gente vai estar reforçando aquele comportamento inadequado. Sim. E que isso requer do adulto
um conhecimento do seu filho, e do ambiente, de identificar o que é que realmente aí a gente precisa aqui de uma reunião. Tem um jargão na minha família que é assim: meus primos estavam dando trabalho e aí minha tia chegou assim, chamou todo mundo na cama e falou assim: cada um conte suas mágoas, sabe? E cada um conte suas mágoas. E cada um ia contando as mágoas para todo mundo e a gente vai agora resolver isso aqui nessa reunião no quarto. E isso é válido porque são sentimentos e escutas. Mas às vezes os nossos filhos que estão bem, estão saudáveis, você tá vendo que não tá nada, que é só chamar a atenção, ele faz para poder... Eu fico olhando muito Rafinha, porque eu tenho que podar os comportamentos de Rafael, inadequados, porque ele não sabe se comunicar, ele não sabe chamar a atenção de você para brincar. Ele vai ficar catucando assim. Ele não sabe chamar, ei, vamos aqui brincar, não. Ele fica assim, ó, batendo na pessoa. Irritando a pessoa. E a pessoa começa a ficar com raiva, só que aí o outro, aí eu fico, Rafinha, não é assim. Ontem a gente tava no aniversário, um menino foi brincar com ele. Ele achou que o menino tava querendo bater no irmão. E partiu pra briga com um menino mais velho. E começou a gritar com o menino, brigando com o menino. No coração dele, ele tava numa briga. Mas o menino não queria brigar com ele. Ele não entendeu. O contexto. Quando eu fui podar Rafael, aí a Emanuel disse: mas você não me dá atenção. Você não me dá atenção. Se eu desse atenção a Emanuel naquele momento, ele dizia: se eu fizer essa chantagem aqui com minha mãe, eu vou dar atenção. Então, assim, eu queria para as pessoas que não têm essa vivência, né, que existe essa forma da mãe entender quando ela tem que parar tudo para escutar e quando ela tem que impor limites. Impor limite e fingir que não vê, porque eu aprendi lá no ABA que até quando eu queria impor limite, Rafael e Emanuel conseguiam o que ele queria, porque o que ele queria era que eu falasse mesmo. E aí eles ficavam repetindo a mesma coisa para que eu falasse não. Aí até a minha escuta estava colaborando com um comportamento inadequado. Sim. Quando a gente pensa na ciência ABA, existem alguns detalhes que são importantes de considerar, porque dentro da ciência ABA se entende que cada comportamento possui uma função diferente. Então, se cada comportamento tem uma função diferente, para ter uma certa prudência em relação a reforçar ou não, a gente tem que entender essa função. Mas pensando, por exemplo, na terapia dos esquemas, quando nós pensamos em necessidades emocionais, nós lidamos com uma coisa bela e complexa ao mesmo tempo. Falar de necessidades emocionais é lidar com uma coisa bela e complexa. Por que bela? Porque é a partir dessas necessidades emocionais que um sujeito único no mundo se constrói. Isso é muito lindo. Entende? Nós somos sujeitos únicos no mundo. E por que é complexo? Porque essas necessidades emocionais variam muito. Entende? Se a gente tiver 2 filhos, as demandas emocionais serão diferentes. Um pode exigir mais e o outro pode exigir menos. Esse que exige menos na infância pode exigir mais na adolescência. É uma coisa extremamente complexa, entende? Isso é algo bem complexo para os pais lidarem também, entender essa complexidade das necessidades emocionais, entende? Então é uma grande questão. Ser pai, ser mãe não é uma tarefa fácil. E para cada etapa, hein, Débora, tem mais falas. Tem. Cada uma tem uma. E aí, Mônica, mais alguma dúvida? Como é que a gente deve proceder? Não sei, eu não sei. Eu ainda estou tentando entender quais traumas eu estou colocando nos meus filhos. Mas eu já disse para eles que quando eles tivessem 40 anos, eles iam estar bastante analisados, né? Iam perceber que a mãe fez o melhor que pôde, com as ferramentas que pôde, no momento que pôde, né? E aí eles vão perdoar a mãe deles. Espero. Júnior, que sim. eu vou adentrar, porque você sabe que a gente perguntou muito mais do que a gente ia perguntar, né? Sim. Inicialmente. Mas o que eu vejo, agora perguntando como irmã que não dá trabalho, porque hoje eu não dou trabalho. E pra minha irmã, que agora tá precisando de mais atenção do que nunca por causa da família, né? Tá vendo? A parte cíclica, tá vendo? A parte cíclica, como você falou. Não dava trabalho, agora dá. Antes não dá trabalho, então, tecnicamente, a minha casa é a mais tranquila. Sim. Do condomínio. Sim, é a mais fale tranquila. mais sobre isso. Ponto, e volta. Mas aí, minha como cabeça. Irmã que vê a labuta dela, eu fico vendo assim, vendo como mãe, eu acho que o podcast também falou sobre as mães, não foi o nosso primeiro podcast sobre isso. Como é que a gente alimenta a única fonte de vida, assim, da casa? Porque quem alimenta é a mãe, né? Se não a única, é a primordial, é a principal. E aí, quando todo mundo bebe da única fonte, como essa fonte não se esgota? O que a gente pode fazer?
É interessante também, até, digamos assim, aprender a lidar, desenvolver recursos para lidar com alguns sentimentos que podem surgir, né? Principalmente o sentimento de culpa. Muitas mães carregam o sentimento de culpa, né? E existem muitos meios para lidar com essas emoções, né? Terapia, por exemplo, é uma delas, né? Por que o sentimento de culpa? Porque sempre fica aquela sensação de que não estou dando conta de tudo, estou deixando faltar, né, para um determinado filho, para uma determinada área. E diante de algumas situações que a gente vivencia, nós temos que encarar o fato de que é muito difícil dar conta de tudo, para não dizer impossível, entende? Então, equilibrar essas emoções que vêm acompanhadas dessas situações é um ponto muito importante, porque no final das contas a gente precisa estar bem para cuidar. Entende? Não existe cuidado sendo que a gente não está bem, a gente não tem as condições internas para isso, entende? Então, também se dedicar a esse autocuidado, a esses sentimentos, até mesmo procurar uma terapia é algo muito importante, entende? Porque há situações que a gente não consegue dar conta de tudo, entende? Mas os sentimentos vão vir, os sentimentos vão surgir e a gente precisa lidar com isso, porque senão a gente não consegue sustentar o nosso posto, entende? Eu sempre falo na questão da máscara, né? Quando você vai no avião, primeiro eles dizem, bota primeiro a máscara em você para depois colocar em quem está do lado. Isso é muito bonito, eu falo isso para muitas pessoas, mas é muito difícil você, enquanto mãe, no meio do caos, você dizer, ai não, eu vou comer primeiro? Eu vou comer primeiro. Né? São essas coisas assim, eu acho que é um cuidado diário que a gente tem que ter conosco, mas é difícil, eu acho, mas quando... Um momento muito importante foi assim, muitas pessoas dizem, Mônica, você é forte. Mônica, você é muito forte. Você lida muito bem com isso. Não, você é muito forte. E a gente já sabe que ser forte não é uma opção. Deus me livre de ser forte. Quando alguém diz assim, Débora, você é forte. Deus me livre, eu quero ser feliz e satisfeita. Forte não, forte tá repreendido. E aí, nesse negócio, Mônica, você é forte, você é forte, você é forte. Aí meu pai e minha mãe chegaram pra mim e disseram, todo mundo tá dizendo que você é forte. Mas você é nossa filha. E a gente quer cuidar de você. Então, assim, é tão importante você estar do lado com pessoas que realmente, assim, lá em casa tem Patrícia, que eu digo, eu recebo o boletim e mando para Patrícia, Patrícia, seus filhos estão estudando pouco, né? E tem Lucy, que leva a Iris, um momento que Iris iria se desregular muito, se não fosse essa válvula de escape do jiu-jitsu, né? E João, nessa válvula de escape dele da cozinha, né? Tudo ele quer fazer de comida. Eduardo, às vezes, na válvula de escape de querer ficar só, que também tem a ver com a idade dela, dos 14 anos, né? Do adolescente. Mas, ao mesmo tempo, fazermos coisas juntos, né? Meu marido, que virou velho das plantas. Lá em casa agora é uma floresta. Tem uma cobra hoje lá em casa, antes de eu vir pra cá. Porque, assim... A cobra se sentiu em casa, né? Tem tanta planta lá dentro que ela foi para dentro. Eu acho assim, nós tentamos fazer funcionar e o melhor é a gente perceber que nós não estamos sozinhos. Sim. Né? E aí entra o pai, entra o irmão, a mãe, por mais que eles não entendam. Eu acho que você lidar com doença é algo muito solitário. Você lidar com atipicidade é muito solitário. Eu lidar com a adoção foi muito solitário, porque assim, as pessoas elas tentam lhe entender, mas elas não sabem. Só quem está dentro que sabe. Então é extremamente solitário, mas dentro dessas solidões, você sentiu o afago, a escuta, né? Sim. Muita gente diz, Mônica, eu não vou nem falar com você, porque você está passando por tanta coisa. Eu disse, fale. Eu quero falar de Botox. Eu quero falar sobre uma coisa, eu quero falar sobre comprar uma roupa para ir para uma festa. Né? Eu não quero que meu orçamento seja todo falado sobre exame e remédio, né? E gasolina para viajar atrás de remédio e exames, né? Sim. Então, assim, falem com a gente. A gente é forte, mas a gente quer que alguém converse com a gente besteira. Sim. Existe a frase de Ariano Suassuna que ele diz assim, história ruim de se viver é boa de se contar. Né? E aqui no podcast a gente tem ótimas histórias para contar. Cada uma melhor que a outra, certo? E para finalizar, eu vou ler um texto, depois a gente vai se despedir de vocês e a nossa querida Débora vai finalizar tudo isso. O texto.
o que a mãe quer, é o que o outro filho também quer. Às vezes, o maior desejo da mãe é exatamente o mesmo do outro filho. Um tempo só para eles, um tempo leve, sem culpa, sem pressa. Mas quase nunca dá. Tem um filho que precisa mais e ele precisa agora. E nem sempre o mundo entende. Famílias, amigos de família, escola, ninguém entende. Então, o outro filho espera, silencia, se adapta. Mas a mãe vê. A mãe vê o cuidado manso, o amor quieto, um abraço antes da dor. Ela sabe que o tempo não é igual, mas seu desejo é ter todos no solaço. Porque tempo também precisa de tempo para virar lembrança, cheiro, corpo. E a mãe queria ouvir cada história sem relógio, da risada do bobo, do simples. Queria dizer que ele também não é o outro. É o dela, é importante, é inteiro, é necessário. Porque o outro filho também conta. E a mãe que carrega tudo também conta. E às vezes tudo que eles queriam era um ao outro. Inteiros por um momento inteiro. Obrigada. Queria agradecer já, porque eu vou encerrar. Queria agradecer, né, com esse texto. A gente queria agradecer a vivência de Mônica, né, que ela trouxe aqui, né, um texto, assim, tanto o texto como a vivência de Mônica, atravessada aí por papéis entre filha, mãe, esposa, né, irmã, mas que de uma história que se conta de forma bonita, assim como o Lucy disse, mas que é atravessada por muita dor, né? Por papéis diferentes dentro de uma mesma conjuntura, né? Por crianças que tiveram que ter uma atenção de lado, por outras que tiveram que ter uma atenção maior, mas que você, enquanto pessoa, tentou lidar com isso da melhor forma possível, e eles também, eles não estão aqui para ser ouvidos, né? Mas eu acredito que cada um importa, a escuta de cada um importa, e foi muito importante a sua vivência, muito obrigada por ter vindo. Foi muito importante a vivência de Júnior, enquanto psicólogo, trazer aqui aparatos para que a gente conseguisse dimensionar o que uma família atípica vive com outros filhos, o que os outros filhos também podem sentir, a forma como a gente pode minimizar as questões difíceis dessas outras crianças, desses outros filhos, né? E aqui eu espero que quem nos escutou até aqui possa propagar esse episódio, possa divulgar, possa passar para profissionais, para outras famílias que também vivenciam a tipicidade, que também vivenciam, na verdade, a gente falou aqui, né, que cada irmão é diferente. Então, assim, não precisa ser atípico, neurodivergente, nada disso. Todo mundo tem necessidades diferentes, precisa ser escutado, precisa ser validado. E qualquer vivência familiar traz também esse tipo de vivência que a gente conseguiu colocar aqui em mesa, em conversa, né? Então, agradeço a escuta de todos, a presença de Mônica, de Júnior, né? E eu espero que a gente possa se encontrar no próximo Entre Nós. Até lá!